Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na reta final da nossa preparação dentro do penal e do processo penal para o concurso Analista TRE do Rio Grande do Sul. Vamos lá então, vamos para as nossas dicas finais. Vamos fazer um aulão de revisão bem dinâmico, um aulão de revisão onde eu trago pontos para que você lembre daquilo que nós estudamos ao longo dos nossos encontros. Nós vamos começar analisando o penal. Então teremos uma primeira meia hora a respeito do direito penal e depois uma segunda meia hora a respeito do processo penal. Eu te trouxe várias dicas dentro de cada uma dessas matérias. Ponha lá, por favor. Vamos começar então a nossa revisão TRE-RS 2015 para a nossa prova de 20 de dezembro de 2015, começando com o direito penal. Olhem só, o primeiro tópico diz respeito à imputabilidade. Vamos, antes das nossas perguntas, vamos nos colocar dentro desta matéria. Vamos lembrar que, para a teoria finalista tripartida, o crime possui 3 elementos. O crime é um fato típico, provido de ilicitude e de culpabilidade. Então, esta é a estrutura analítica do crime para o conceito tripartido. Porque para o conceito finalista bipartido, o crime é apenas fato típico e ilícito. E a culpabilidade seria um mero pressuposto para a aplicação da pena. Então eu repito, nós estamos trabalhando com a posição majoritária, a posição finalista tripartida. E vejam que a nossa primeira indagação diz respeito ao tema imputabilidade. Onde é que nós vamos colocar a imputabilidade dentro desta estrutura analítica do crime? Aqui. A culpabilidade, por sua vez, ela a partir do finalismo, ela com a teoria normativa pura, ela é formada por 3 elementos. A culpabilidade é formada por imputabilidade, por potencial consciência da ilicitude e por exigibilidade de conduta diversa. Então veja como é interessante que você analise o todo. O crime, para a teoria finalista tripartida, é formado por 3 elementos. Tipicidade, fato típico, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E por sua vez a culpabilidade é formada por 3 elementos. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A nossa pergunta diz respeito à imputabilidade. O nosso tema, porque há 3 perguntas, diz respeito à imputabilidade, que está dentro da culpabilidade, que é, para o finalismo tripartido, elemento do crime. Então, olhem lá. A imputabilidade, põe ali, por favor, aproxime. O primeiro tema, a primeira indagação é: qual a diferença entre causa de justificação e causa dirimente? Então, cuidado com a banca CESP. Qual a diferença entre uma causa de justificação e uma causa dirimente? Meus caros, uma afeta um elemento do crime e outra afeta outro elemento do crime. Sempre levando em conta que nós estamos trabalhando com a teoria finalista tripartida. Não é a única, mas é a majoritária. Muito bem. Quando nós falamos em causa de justificação, vejam que é a primeira indagação, qual a diferença entre causa de justificação e causa dirimente? Quando nós falamos em causa de justificação, nós falamos em exclusão de ilicitude.
Pode ser que venha causa de justificação, causa justificante, causa justificativa é a mesma coisa. São hipóteses de exclusão da ilicitude, aquelas lá do artigo 23 do Código Penal. Lembrando então, ponha na tela. Lembrando então, os senhores, o Código Penal está na tela. Lembrando, os senhores, então, do artigo 23. Exclusão de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato 1. Em estado de necessidade, a primeira causa de justificação. Em legítima defesa, a segunda. Em estrito cumprimento de dever legal, a terceira causa de justificação. Ou no exercício regular de direito, a quarta causa de justificação. Causas justificantes, justificativas, de justificação, excluem a ilicitude. Só que eu te perguntei, e as causas dirimentes? As causas dirimentes, meus caros, as causas dirimentes afetam, vem aqui, a culpabilidade. Enquanto as causas de justificação excluem ilicitude, as causas dirimentes excluem a culpabilidade. Excluem ou a imputabilidade, ou a potencial consciência da ilicitude, ou a exigibilidade de conduta diversa. Afetam a culpabilidade. Causa de justificação exclui ilicitude. Causa dirimente exclui culpabilidade. Põe ali. Olhem a minha segunda indagação. Quais são as causas dirimentes relacionadas à imputabilidade? Quais são as causas dirimentes, então as causas de exclusão da culpabilidade, relacionadas à imputabilidade? Então, olhem só. Nós estamos agora limitando a pergunta. Eu quero saber a dirimente, se a dirimente exclui culpabilidade, relacionada à imputabilidade. Meus caros, a imputabilidade, ela vem excluída pela inimputabilidade. Repito, a imputabilidade vem excluída pela inimputabilidade. São 5 as hipóteses de inimputabilidade. Olhem aqui comigo. A doença mental. O desenvolvimento mental incompleto. O desenvolvimento mental retardado. Os menores de 18 anos e a embriaguez acidental completa. Por favor, aproxime aqui. Vejam que estas são as dirimentes relacionadas à imputabilidade. A doença mental, o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado, a menoridade, os menores de 18 anos, e a embriaguez acidental, aquela que decorre do caso fortuito ou da força maior, completa. Lembrando os senhores que a doença mental está no artigo 26. O desenvolvimento mental incompleto está no 26, sempre no 26 caput. O desenvolvimento mental retardado está no 26 caput. Os menores de 18 anos estão no 27. E a embriaguez acidental completa está no 28, parágrafo 1º. Sempre do CP. Olha lá, matamos mais esta indagação. Põe ali, por favor. Olhem a terceira indagação. Qual o sistema de aferição da inimputabilidade adotado no Brasil? De novo, qual o sistema de aferição da inimputabilidade adotado no Brasil? Ó, vem aqui comigo. Nós temos 3 sistemas. Nós temos o sistema biológico,
o sistema psicológico e o sistema biopsicológico. O primeiro, meus amigos, se preocupa apenas com a causa. Apenas com a causa, apenas com a origem. Só interessa o nosso agente ser portador de tal ou qual anomalia, de tal ou qual perturbação mental. Aí ele seria inimputável. Para o sistema psicológico, só interessa a consequência, o efeito. Não interessa ele ser assim, ele ter nascido assim. Interessa no momento do crime ele estava afetado. E o sistema biopsicológico une os dois anteriores, causa e efeito. Exige 3 requisitos. Um requisito, olhem só, causal. A causa tem que estar na lei. Um requisito cronológico. A causa tem que atuar no momento do crime. E um requisito consequencial. A causa tem que retirar totalmente a capacidade do agente. Pois, meus amigos, é este que nós adotamos como regra no Brasil. Artigo 26, caput. Agora, não esqueçam que, como exceção, no artigo 27 do Código Penal, vem o critério ou o sistema biológico para os menores de 18 anos. Então, como regra, o biopsicológico está no 26 caput e como exceção, só para os menores de 18 anos, o critério ou o sistema puramente biológico. Joia? Vamos para a tela. Matamos a primeira indagação, imputabilidade. Olhem a segunda. Concurso de pessoas. Eu pergunto em primeiro lugar, quais os requisitos do concurso de pessoas? Vamos lembrá-los? Isto aqui é muito importante. O nosso segundo tema da revisão, concurso de pessoas. Quais, eu pergunto, os requisitos do concurso de pessoas? Nós precisamos, em primeiro lugar, de uma pluralidade de condutas e agentes. Pelo menos 2 condutas e pelo menos 2 agentes. Precisamos depois de uma relevância causal dessas condutas. Todos estes comportamentos têm que ter contribuído de alguma forma para o resultado comum. Precisamos ainda, 3, do liame subjetivo entre os agentes. O liame subjetivo entre os agentes. Todos têm que ter a consciência de que estão contribuindo para um resultado comum. E, por fim, precisamos da unidade de fato. Unidade de fato, um fato para todos. Isto é adotar como regra no Brasil a teoria monista, monística, unitária ou igualitária. Todos, sejam autores, coautores ou partícipes, praticam o mesmo e único crime. Todos, sejam 2, 3, 10, 100 agentes praticam o mesmo e único crime. Esta é a regra no Brasil. A teoria monista, sem esquecer que há exceções dualistas à teoria monista. Ponha lá, por favor. Eu pergunto depois, o ajuste prévio entre os agentes é necessário? Não, não é. Não é necessário, vem aqui comigo, o chamado Pactum Sceleris. SC, som de X em latim. O Pactum Sceleris. Olha a banca CESP, olha o latim lá. Pactum Sceleris é o acordo prévio, é o ajuste prévio entre os agentes. Não é necessário para o concurso de pessoas. Não é necessário. Basta que um adira à vontade do outro.
Adira, de aderir. Não é necessário ajuste prévio, bastando que um agente adira à vontade do outro. Olhem a terceira indagação. O Código Penal brasileiro adota a teoria monística ou a teoria dualística? Eu acabei de te responder. Está aqui, no requisito 4. Unidade de fato. A regra no Brasil é a teoria monista ou monística, ou unitária ou igualitária. Esta é a regra no Brasil. Está inclusive, anote aí, no item 25 da exposição de motivos da nova parte geral do Código Penal. Item 25 da exposição de motivos da nova parte geral do Código Penal. A regra no Brasil é a teoria monista. Agora não esqueça que há exceções dualistas à teoria monista. Joia? Então veja, ponha lá de novo, que nós matamos esta segunda indagação. Concurso de pessoas. Vamos para a terceira? Teoria geral da pena. Quais são as espécies de pena privativa de liberdade? Vem aqui comigo. De novo, deixa eu te mostrar o todo. Quando nós falamos nas espécies de pena no Brasil, nós lembramos do artigo 32 do Código Penal. Então nós temos a pena privativa de liberdade, PPL. Nós temos 2, a pena restritiva de direitos, PRD. 3, nós temos a pena de multa. Estas são as espécies de pena no Brasil. Só que veja que eu não estou te perguntando as espécies de pena, eu estou te perguntando as espécies de pena privativa de liberdade. As espécies, portanto, de PPL. A PPL, ela pode ser de reclusão, de detenção ou de prisão simples. Reclusão, detenção e prisão simples. Te lembrando ainda que reclusão e detenção são aplicáveis aos crimes. E que a prisão simples é aplicável às contravenções penais. Isto aqui está lembrando no artigo 1º da LICP, a Lei de Introdução do Código Penal. Então, as 3 espécies de PPL são reclusão, detenção e prisão simples. As 2 primeiras para os crimes, a terceira para as contravenções penais. Joia? Ponha lá de novo, meu caro. A diferença entre reclusão e detenção? A diferença entre reclusão e detenção, meus caros, há várias diferenças. Várias. A começar pelo regime inicial. Quando nós falamos em reclusão, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, só semiaberto ou aberto. O fechado até é possível na detenção, mas em face de uma regressão. Nunca inicialmente, mas durante a execução de um semiaberto, o sujeito pode fugir, por exemplo, falta grave, e ser regredido para o fechado, durante a execução da pena. Deixa eu te mostrar algumas diferenças, ponha na tela. Então, algumas diferenças entre reclusão e detenção. Olhem lá. Artigo 33. A reclusão, ela começa no fechado, semiaberto ou aberto. A detenção, só no semiaberto ou no aberto, salvo necessidade de transferência para o fechado. Olhem outra. Vou para o artigo 69. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro a de reclusão, a mais grave. Olhem outra. Vou para o 92.
São também efeitos da condenação. Olhem aqui, inciso 2º. A incapacidade para o exercício do pátrio poder, leia-se poder familiar, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Então, o agente, o pai, por exemplo, só perde o poder familiar se praticar contra o filho um crime doloso, punido com reclusão, nunca com detenção. São algumas diferenças, meus amigos. Tá? Voltei. Qual o requisito objetivo para a progressão de regime no caso dos crimes hediondos e equiparados? Qual o requisito objetivo? Vamos lembrar que a LEP, eu estou abrindo uma janelinha, escrevendo LEP. Vamos lembrar que a LEP, a Lei de Execução Penal, aqui está ela, a 7.210 de 84, no seu artigo 112, nos traz um requisito objetivo de 1/6. Quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena. Este é o requisito objetivo da LEP. Mas a Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8072 de 90, vejam, ela está na tela. Olhem só, a Lei 8072 de 90, ela traz um requisito objetivo diferenciado no artigo 2º, parágrafo 2º. A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 se ele for reincidente. Vejam que este parágrafo 2º tem redação dada pela Lei 11.464 de 2007. É por isso que o STJ, ele edita a súmula 471, que você tem que lembrar. A súmula 471 do STJ. Olhem aqui, ela está na tela. 471 do STJ, que diz assim: os condenados por crimes hediondos ou assemelhados, cometidos antes da vigência da 11.464/2007, sujeitam-se ao disposto no 112 da LEP para a progressão. 112 é 1/6. Então vejam a indagação. Qual o requisito objetivo para a progressão de regime no caso dos hediondos equiparados? A tua resposta deve ser depende. Se o hediondo ou equiparado, equiparados são os 3 T's, tortura, tráfico e terrorismo. Se o hediondo ou equiparado for praticado antes da Lei 11.464 de 2007, a progressão é com 1/6, 112 da LEP. Se for depois da 11.464 de 2007, a progressão é em 2/5 ou 3/5, se for primário ou reincidente, conforme o caso, conforme artigo 2º, parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Joia? Põe na tela. Saímos da teoria geral da pena e chegamos na aplicação da pena privativa de liberdade. A incidência da atenuante pode reduzir a pena aquém do mínimo? A incidência da atenuante pode reduzir a pena aquém do mínimo legal? Não! Não pode! Por quê? Porque nós temos a súmula 231, ela cai direto na banca CESP. Súmula 231 do STJ. A súmula está na tela, 231 do STJ, que diz assim: a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Não pode. Súmula 231. A atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo, aquém do mínimo. 2. Qual o prazo para a depuração da reincidência? Este prazo é contado a partir de qual momento? Bom, meus amigos, nós vamos para o 64 do Código Penal. Tranquila esta questão. Olha aqui, 64. Ele vai nos falar do prazo legal de 5 anos. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Computado o período de prova da suspensão ou do livramento, se não ocorrer revogação. Então o prazo é 5. A depuração da reincidência, ou seja, a prescrição da reincidência, 5 anos. Contado de onde? De onde? Do cumprimento ou extinção da pena. É daqui. É da declaração do juiz que declara cumprida ou extinta a pena. Contam-se 5 anos. 64
inciso 1 do Código Penal. Voltei. O juiz pode aplicar atenuantes não previstas em lei? Pode. Pode, com base no artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Artigo 66 do Código Penal. Voltei. Prescrição. Quais são os crimes imprescritíveis no Brasil? Meus caros, vamos lembrar da Constituição, artigo 5º, incisos 42 e 44. No artigo 5º, inciso 42, está o racismo. No artigo 5º, inciso 44, está a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Estes são os crimes imprescritíveis no Brasil. O racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Matamos a questão 1. Ponha lá, questão 2. A reincidência influencia o prazo da PPP? Te lembrando que PPP significa prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado definitivo. Prescrição da pretensão punitiva. E a pergunta é, a reincidência influencia esta prescrição da pretensão punitiva? Ponha lá. A reincidência influencia o prazo da PPP? Olhem aqui para onde eu vou. Eu voltei para o STJ. E no STJ eu vou para a súmula 220. Olha lá. Essa súmula cai direto nas provas Bancacesp também. A súmula 220 do STJ. A reincidência não influi no prazo da PPP, no prazo da prescrição da pretensão punitiva. A reincidência não influi. A reincidência só influi, olhem aqui, na PPE, na prescrição da pretensão executória, meus amigos, que está aqui, ó, depois de transitar em julgado a sentença. 110 caput. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então a reincidência só influencia a PPE, nunca a PPP. Súmula 220 do STJ. Põe na tela. Semelhanças e diferenças entre a PPP intercorrente e a PPP retroativa. Olhem aqui. Espécies de prescrição. 1. PPP. Prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado definitivo. 2. PPE. A prescrição da pretensão executória após o trânsito em julgado definitivo. Por sua vez, a PPP se divide em PPP propriamente dita, em PPP superveniente ou intercorrente ou subsequente, é a mesma coisa, e a PPP retroativa. Estas são as espécies de PPP. E a questão nos pergunta o seguinte: semelhanças e diferenças entre a PPP intercorrente e a PPP retroativa. Meus caros, a PPP intercorrente e a PPP retroativa. Semelhanças são espécies de PPP. As duas pressupõem o trânsito em julgado para acusação. As duas se regulam pela pena aplicada, a pena concreta que o juiz aplicou na sentença. Diferença: o termo final. Porque o termo inicial é o mesmo também para as duas. Ou seja, elas começam a ser contadas da publicação da sentença condenatória recorrível. A diferença é o termo final.
O termo final da PPP intercorrente é o trânsito em julgado definitivo, ou seja, da sentença para frente. Enquanto o termo final da retroativa é da sentença para trás. Volta da sentença para o recebimento da denúncia. Então esta é a diferença, é o termo final. Ambas começam a ser contadas da publicação da sentença condenatória recorrível. A superveniente ou intercorrente ou subsequente para frente. A retroativa para trás. Esta é a diferença. Põe na tela. Saímos da prescrição e vamos para a falsidade documental. A falsificação de cartão de crédito configura o crime de falsificação de documento público ou falsificação de documento particular? Falsificação de cartão de crédito. Cai direto na banca CESP. Olhem aqui, eu vou para o 298. 298 do Código Penal. Falsificação de documento particular. Parágrafo único. Falsificação de cartão. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Então você sabe. Se cair falsificação de crédito ou de débito, é o 298. Falsificação de documento particular. Diferenças entre falsidade material e falsidade ideológica. Meus caros, a falsidade material é esta aqui. A do 297, falsificação de documento público. E a do 298, falsificação de documento particular. Isto é a falsidade material. Duas coisas que você tem que lembrar. Falsidade material. Na falsidade material, o vício diz respeito à forma do documento. E a perícia é imprescindível. Então, duas coisas a respeito da falsidade material. O vício está na forma do documento e a perícia é necessária. Artigos 297 e 298. Ao passo que, ponha na tela, a falsidade ideológica, ela está no 299. Então, a material está no 297 e no 298 e a ideológica no 299. Quando nós falamos em falsidade ideológica, duas coisas também. Falsidade ideológica, o vício está no conteúdo do documento. E a perícia em regra não é necessária. O vício está no conteúdo do documento. E a perícia em regra não é necessária. Ok? Voltamos lá. 3. Súmulas 104, 200 e 546 do STJ. Todas relacionadas ao crime de uso de documento falso. Só para te lembrar dos teores das súmulas. Em primeiro lugar, a 104. Olha lá. A súmula 104 do STJ que diz assim: compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Justiça Estadual. Depois, eu vou para a súmula 200. Agora tem a ver com passaporte. Agora tem a ver com Justiça Federal. A súmula 200, aqui está ela, do STJ. Olha aqui. O juízo federal competente para processar e julgar o acusado de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou. E em terceiro lugar, a 546, que é uma súmula relativamente nova, que também tem a ver com uso. Olha lá. Aqui está ela na tela, 546, diz assim: a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então a competência é do local da apresentação e não do local da expedição. É o local da apresentação e não o local da expedição. Esta, meus amigos, é a súmula 546 do STJ. Ok? 546 do STJ. Olha lá. Matamos mais esta questão.
todas elas relacionadas à falsidade documental. Nós temos mais uma questão antes de passarmos para o processo penal. Por favor, coloque na tela. Crimes contra a administração pública. Qual a diferença entre crimes funcionais próprios e impróprios? Meus caros, tudo passa pela elementar funcionário público. Se a elementar é imprescindível, ou seja, sem ela o crime desaparece, ele é funcional próprio ou puro. Agora, se eu tirar a elementar funcionário público e o crime se transformar em outro, então, por exemplo, eu tiro a elementar do peculato apropriação, tiro a elementar funcionário público do peculato apropriação, vira apropriação indébita. Ele é funcional impuro ou impróprio. Tá? 2. Aproxime ali. Quando se consuma o crime de concussão, lembre, meus amigos, lembrem que concussão é exigir a propina, a vantagem indevida, ao passo que corrupção passiva é solicitar. Também receber e aceitar, mas geralmente cai o solicitar. Então, concussão é exigir, corrupção passiva é solicitar, ou receber ou aceitar. Os dois, concussão e corrupção passiva, são crimes formais. Então a consumação, ela se dá no momento da prática do verbo nuclear. Eu perguntei lá, põe ali, sobre a concussão. A concussão se consuma no momento do exigir, ou seja, no momento em que a exigência da vantagem indevida chega ao conhecimento da vítima. Se nos fosse indagado a respeito da corrupção passiva, ela se consuma no momento em que o solicitar chega ao conhecimento da nossa vítima. Então vejam, não interessa para fins consumativos a obtenção da vantagem devida. Não interessa para fins consumativos a obtenção da vantagem indevida. O que interessa é a prática do verbo nuclear. É no momento em que o exigir, se for concussão, ou o solicitar, se for corrupção passiva, chega ao conhecimento da vítima. E finalmente, olhem ali. Os delitos de descaminho e contrabando admitem a incidência do princípio da insignificância? Baita questão, né? Cuidado, como eu te mostrei nas nossas aulas, descaminho e contrabando estavam juntos até meados de 2014. Com a Lei 13.008, eles se separam. Então o descaminho fica no 334, com pena de 1 a 4, e o contrabando vai para um 334A, com pena de 2 a 5. Contrabando tem como objeto material mercadoria proibida, é mais grave. Descaminho tem como objeto material mercadoria permitida, é menos grave. Então, descaminho pena de 1 a 4, contrabando pena de 2 a 5. Descaminho mercadoria permitida, contrabando mercadoria proibida. É por isso que no contrabando nunca incide o princípio da insignificância. No contrabando não incide o princípio da insignificância. Não incide. Ele incide no descaminho. Ele incide no descaminho conforme aquela particularidade que eu te passei em sala de aula. O que se discute é o valor, até qual valor de imposto sonegado. Então, descaminho e insignificância. Primeira posição, até R$10.000. Tem sido a posição do STJ, com fundamento no artigo 20 da Lei Federal 10.522 de 2002. Segunda posição, R$20.000. Há decisões do STF em relação a esta segunda posição, inclusive decisão de 2015. 20.000 com fundamento no artigo 1º, inciso 2, da Portaria MF 75/2012. A portaria do Ministério da Fazenda 75/2012. Então incide a insignificância só no descaminho. Ela não incide no contrabando, só no descaminho. O que se discute é até qual valor de imposto sonegado.
Até 10 mil, diz a lei. Até 20 mil, diz a portaria. Existem estas duas posições. Agora que incide só no descaminho. Ponha lá, por favor. Olha lá. E com isso nós encerramos, meus amigos, o direito penal. E passamos desde logo a nossa revisão, vejam lá, dentro do direito processual penal. A nossa revisão TRR-S 2015, dentro do direito processual penal. Eu começo te lembrando a respeito dos princípios processuais penais e te pergunto, pode-se falar no princípio do promotor natural no ordenamento jurídico brasileiro? Cuidado com esta questão. Por quê? Porque o princípio do promotor natural, ele não está previsto expressamente, nem na Constituição e nem no CPP. O que seria o princípio do promotor natural? Seria aquele princípio que veda o acusador de exceção. Aquele princípio que diz que o acusador tem que estar previamente definido em lei, ou na Constituição, ou em normas internas que definem a atribuição do Ministério Público. Eu não posso aceitar uma designação de um promotor ou de um procurador da República para aquele caso concreto. Não. O princípio do promotor natural, embora não esteja previsto expressamente na Constituição, ele decorre do princípio do juiz natural que está. Ponha lá, por favor. Eu vou para a Constituição, olhem ela aqui. Nela eu chego até o artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais e no artigo 5º eu baixo para o inciso 63. Ou melhor, 53. Aqui, ó. Passei, né? Aqui, ó. 53. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Aqui está o princípio do juiz natural. E dele decorre o princípio do promotor natural. Porque, meus amigos, se não pode um juiz de exceção, não pode, por consequência, um acusador de exceção. Embora o princípio do promotor natural não esteja expresso na Constituição, ele hoje é uma realidade no STF e no STJ, assim de decisões a respeito da necessidade de observância do princípio do promotor natural. O acusador tem que estar expressamente designado em lei, na Constituição, em regras internas do MP, antes do fato. Não pode ser designado um acusador de exceção. Tá? Põe lá. 2. Qual a diferença entre ampla defesa e plena defesa? Bom, são dois princípios de processo penal. A ampla defesa, vem aqui comigo, ela pressupõe uma autodefesa e uma defesa técnica. Isto é ampla defesa. Olhem aqui. Ampla defesa. A autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa, por sua vez, pressupõe o direito de presença e o direito de audiência. Ou seja, meus amigos, o direito de estar presente a todos os atos do processo e o direito de audiência, de ser ouvido no processo. A autodefesa, ela é disponível. Ela é disponível. Ao passo que a defesa técnica só pode ser exercida por advogado regularmente inscrito na OAB. E esta é indisponível sob pena de nulidade absoluta. Então, enquanto a autodefesa é disponível, porque o réu, se quiser, ele não vai ser ouvido, ele pode calar, silenciar, ele pode até mentir, a defesa técnica é indisponível. Então, ampla defesa é isto, é utilizar de todos os aparatos legais, os aparatos lícitos de defesa. Não confunda, no entanto, com a
plena defesa. A plena defesa, ela é mais do que ampla, porque ela pega tudo que tem na ampla defesa, com a auto e com a defesa técnica, e ela ainda acrescenta toda uma argumentação que não é técnica, que não é jurídica, embora lícita, mas ela não é técnica. A argumentação de cunho sentimental, de cunho político, de cunho religioso, de cunho de política criminal. Olha, não tem vaga no presídio, não manda para lá. De cunho sentimental, coitado, é um rapaz que tem a vida toda pela frente. Esse tipo de argumentação não é técnica, mas é própria de uma plena defesa, que só vale para os crimes de júri, os dolosos contra a vida. Artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Ponha lá. Ó, eu estou com a Constituição na tela, te mostro o artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados. Está aqui ela, ó, a plenitude de defesa. Então a defesa plena está relacionada com os crimes dolosos contra a vida, com o júri. Voltei. No processo penal brasileiro, vige o princípio da busca da verdade real ou da verdade formal? Meus caros, cuidado com isto. Porque quando nós falamos em verdade formal, nós falamos na verdade dos autos. Verdade formal, olhem aqui. Verdade formal é a verdade do processo, é a verdade dos autos, é a verdade do processo civil. O processo civil trabalha com verdade formal, tanto que aqueles fatos, aqueles argumentos que não forem contestados são presumidos verdadeiros. Isto não existe no processo penal. No processo penal, nós temos a verdade real, a verdade do mundo real. Não a formal, a do processo, não. A verdade do mundo real. Porque nós não trabalhamos com interesse disponível patrimonial. Aqui no processo, não. Nós não trabalhamos com interesse disponível patrimonial, nós trabalhamos com interesse indisponível, com o ius libertatis. Então o que nós queremos é realmente a reconstrução do que aconteceu no mundo real. A verdade real é a verdade do processo penal. A verdade formal é a do processo civil. Ponha lá, meu caro. Matamos o primeiro pontinho, princípios penais, processuais penais. Eu passo para o segundo. Teoria geral da prova. Qual o sistema de valoração da prova é adotado no processo penal brasileiro? Bom, esse é tranquilo, né, pessoal? Nós temos uma regra e temos uma exceção. A regra é: nós adotamos o sistema da livre convicção motivada. Então, da livre convicção motivada. O juiz, ele é livre na apreciação da prova, desde que ele fundamente. Este princípio também é chamado de persuasão racional. Pode ser que caia qualquer um dos nomezinhos na prova. A livre convicção motivada ou fundamentada ou persuasão racional está na própria Constituição, meus amigos, no artigo 93, inciso 9. Põe ali, por favor. Ó, voltei para a Constituição, estou abrindo 9.3. Aqui está, artigo 93 da Constituição, e eu baixei lá para o inciso 9. Diz assim: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Está aí o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada. Não nos esqueçamos que há uma exceção. Esta exceção está nos julgamentos do júri. Porque lá no júri o jurado não fundamenta, ele só responde sim ou não. Então no júri vige o sistema da íntima convicção.
E não o da livre convicção motivada, o da íntima convicção. Ponto. Não há necessidade de motivação, de fundamentação no júri, por exceção. Tá? Põe lá. 2. O que é a doutrina dos frutos da árvore envenenada? Há alguma mitigação? Meus caros, a teoria, a doutrina dos frutos da árvore envenenada, fruits of the poisonous tree, como se diz muito em inglês, é a teoria da prova ilícita por derivação. Coloque aí. A prova ilícita por contaminação, por derivação. Se o tronco está envenenado, os frutos que dele brotam estão contaminados, estão também nulos, estão também viciados. Esta doutrina hoje está na lei, no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ponha na tela. E eu já aproveito e te lembro, eu pergunto, há alguma mitigação? Olhem aqui. Vamos voltar para o CPP. Olha o CPP. Eu vou para o 157 para te lembrar que diz assim no seu parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Está aqui, ó. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Aí eu te pergunto, há alguma mitigação? Sim. A primeira mitigação diz respeito ao nexo causal. Salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. E a outra mitigação diz respeito à fonte independente. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então vejam, regra geral, as provas que são derivadas de uma prova ilícita também são ilícitas. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Há mitigação na questão da relação de causalidade, quando não há nexo causal entre a prova originária e as provas que dela decorrem. Aí não há o vício naquelas. A segunda mitigação diz respeito à fonte independente, quando as provas derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da originária, também não há o vício, não há nulidade, não há a ilicitude. Joia? 157, parágrafo 1º. Ponha na tela. O descumprimento à ordem de inquirição de testemunhas, artigo 212 CPP, configura nulidade absoluta ou relativa? Essa aqui eu te falei em sala de aula também, é uma questão muito importante. Te lembro do 212 CPP, olha lá, que é de 2008. Em 2008, vem uma regra nova que diz assim: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então vejam que as partes perguntam primeiro, né? As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha e o juiz depois complementa. Aí a pergunta é, e se houver inversão, hein? Se o juiz começa perguntando e depois ele só passa para a parte complementar. Hoje está pacificada a orientação no STF e no STJ de que, no máximo, a nulidade relativa. No máximo, a nulidade relativa. E se a nulidade é relativa, lembra duas coisas. O prejuízo tem que ser demonstrado, ele não é presumido. Ele tem que ser demonstrado. E 2, se esta nulidade relativa não for arguída até o momento processual oportuno, ela preclui. Ela preclui. Duas coisas que você tem que lembrar. Então, quando nos perguntam, põe ali, se há nulidade absoluta ou relativa, você vai dizer que, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, no máximo relativa. Baixei. Competência. Regra geral para fixação da competência territorial no Brasil. Barbadinha esta. Competência territorial é aquela em razão do lugar, é aquela relativa. Regra, artigo 70 do CPP, meus amigos. Lugar da consumação. Vamos voltar?
Olha aqui. A competência será de regra, foi o que eu perguntei, né? Olha lá. Regra geral para a fixação da competência territorial no Brasil. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Lugar da consumação. Esta é a regra. Não esqueçam que, se houver crime continuado, se houver crime permanente, critério da prevenção. Lembra disso. E se for inobservado uma regra de prevenção, súmula 706 do STF. Olha aqui, olha aqui. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Descumpriu prevenção, no máximo nulidade relativa. Não é absoluta, é relativa. Voltei. Contravenções penais praticadas em detrimento da União. Justiça comum ou federal? Barbadinha essa também. Nós vamos para a Constituição, para o 109. Que diz assim: aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções. E ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, excluídas as contravenções. É por isso que o STJ, meus amigos, ele edita a súmula 38. É por isso que o STJ edita a súmula 38. Olhem aqui, aqui está ela. A súmula 38 do STJ. Aqui está ela, ó. Que diz assim: compete à Justiça Estadual Comum. Já respondi, né? Não é federal, é estadual. Na vigência da Constituição de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Justiça Estadual Comum. Essa foi a pergunta, olha lá. Contravenções penais praticadas em detrimento da União. Justiça comum ou federal? Comum. Artigo 109, inciso 4 da Constituição e súmula 38 do STJ. Olha, essa aqui é muito boa. O prefeito é sempre julgado pelo TJ, Tribunal de Justiça? O prefeito é sempre julgado pelo Tribunal de Justiça? Vamos lembrar que, de acordo com a Constituição Federal, artigo 29, olha só, deixa eu chegar no 29 aqui. 29. Cheguei. Ó, dos municípios. De acordo com o artigo 29 da Constituição, no seu inciso 10º, o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça, vejam, é uma norma constitucional. O prefeito é julgado perante o TJ. Só que, como eu já te falei em sala de aula, o prefeito, ele pode não praticar um crime comum, um crime de alçada da justiça comum, da justiça estadual. Então pode ser que Sua Excelência, o prefeito, pratique crime comum. Quando eu falo comum, é crime de competência da justiça comum, da justiça estadual. Pode ser que seja um crime federal, de competência da justiça federal. Pode ser que seja um crime de competência da justiça eleitoral. E assim por diante. Só que a Constituição, no artigo 29, inciso 10º, diz que o prefeito é julgado sempre pelo TJ. Aí vem o STF, e é agora que eu quero que você cuide, e edita uma súmula. E é esta súmula que você tem que saber para a prova Banca CESP, dia 20 de dezembro de 2015. Tá? Vamos lá, vamos juntos para essa aprovação. Ponha na tela, por favor. Abri o STF, vejam aqui, eu estava na súmula 706. Subo um pouquinho para 702, que diz assim: a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos
restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Então o TJ é só Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Olha só como é importante essa súmula. 702 do STF. Ou seja, meus amigos, se o crime for de competência da Justiça Comum, o prefeito é julgado pelo TJ. Artigo 29, inciso 10º da Constituição. Agora, se o prefeito pratica um crime federal, ele é julgado pelo respectivo TRF, Tribunal Regional Federal, ali, da sua circunscrição. Se o prefeito pratica um crime eleitoral, ele é julgado pelo respectivo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, da sua circunscrição. Conforme, lembrem, a súmula 702 STF. Muito importante para a nossa prova. Tá? Põe na tela. Sentença. Qual a estrutura da sentença? Tranquilo, também vimos em sala de aula. Olha lá, artigo 381 do CPP. 381 do CPP. A sentença conterá incisos 1 e 2, é o que nós chamamos de relatório. Primeiro elemento, primeira estrutura. Os nomes das partes, ou quando não for possível, as indicações necessárias para identificá-las, e a exposição sucinta da acusação e da defesa, o relatório. Depois, incisos 3 e 4, a fundamentação, segundo elemento da sentença. Indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, a indicação dos artigos de lei aplicados, fundamentação. E depois, nós temos o dispositivo e a autenticação, data e assinatura. Então a sentença, ela é formada por 4 elementos, esta é a estrutura. O relatório, 381, 1 e 2. A fundamentação, 381, 3 e 4. O dispositivo e a autenticação. Os 4 elementos da sentença. Qual a diferença entre sentença absolutória própria e imprópria? Vimos em sala de aula também. Na sentença absolutória própria, o juiz não aplica nem pena e nem medida de segurança. Enquanto na sentença absolutória imprópria, o juiz reconhece o fato e impõe ao réu medida de segurança. Na imprópria, o juiz impõe ao réu medida de segurança, que pode ser de internação ou de tratamento ambulatorial, conforme artigo 96 do CP. E eu quero aproveitar e te lembrar da súmula 527 do STJ. Ela vai cair na prova, hein? Você vai se lembrar de mim. Põe lá. A súmula 527 do STJ. 527 do STJ. Que diz assim. Aqui está ela, ó. 527 do STJ. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Baita questão de prova. Tá? Súmula 527 do STJ. E aí eu volto e te pergunto, é possível aplicar-se o instituto da mutatio libelli em segundo grau? A mutatio libelli, vamos lembrar, ela está no 384 CPP. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o MP deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. 384 trata do instituto, então, da mutatio libelli. É aquele caso, aquele exemplo que eu te passei, que começa como furto
Mas durante a instrução a vítima diz: não, mas eu fui ameaçado de morte. Opa, então é roubo. Então tem que editar a denúncia, para não causar surpresa ao réu. A pergunta que eu te fiz é: cabe em segundo grau? Não cabe. Não cabe conforme a súmula 453 do STF. Põe na tela. Ó, nós estamos abrindo a súmula 453 do STF. 453 do STF. Olha aqui. Aqui está ela. 453 do STF. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do CPP, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente na denúncia ou na queixa. Não se aplica, então, a mutatio libelli em segundo grau. Cuidado com isto. Ok? Meus caros, últimas dicas da nossa revisão. O que é juízo de prelibação? Meus caros, juízo de prelibação é o juízo de admissibilidade recursal. São os requisitos para interposição do recurso. E como você viu comigo, nós temos requisitos objetivos e requisitos subjetivos para interposição do recurso. Juízo de prelibação é o juízo de admissibilidade recursal. São os pressupostos recursais. Os objetivos, lembram? Cabimento, adequação, tempestividade, inexistência de fato impeditivo e inexistência de fato extintivo. Está tudo lá no teu caderno. E os subjetivos, a legitimidade e o interesse recursal. Legitimidade e interesse recursais. Isto é, o juízo de prelibação. Os pressupostos objetivos e subjetivos dos recursos. Depois, efeito regressivo do recurso. Ponto. Exemplo. Ponto. Quando nós falamos em efeito regressivo do recurso, nós falamos naquela possibilidade de o mesmo órgão que prolatou a decisão poder revertê-la, poder modificá-la. É um juízo de retratação. Este efeito regressivo nada mais é do que um juízo de retratação. Então os autos são conclusos ao mesmo órgão prolator para que ele, se assim entender, ele possa exercer o seu juízo de retratação. Exemplo, né? Pois o exemplo é o RSE, o chamado RESE, o recurso em sentido estrito. Artigo 589 CPP. Olhe comigo na tela. 589 CPP. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, o recurso, será o recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Pois aqui está o famoso juízo de retratação, o efeito regressivo. O efeito regressivo do recurso, 589 CPP. RESE ou RSE, recurso em sentido estrito, e apelação. Prazo para interposição e razões. Apelação na 9.099. Meus caros, cuidado. Vamos lembrar que nós temos, dentro do processo penal, alguns recursos que admitem um prazo para a interposição e outro prazo para as razões e contrarrazões. Se nós estivermos falando, deixa eu pegar o pretinho aqui, de recurso em sentido estrito, a interposição se dá em 5 dias e as razões em 2. 5 mais 2. Agora, se
A interposição, artigo 593, se dá também em 5 dias, mas as razões, artigo 600 CPP, se dão em 8. Ou seja, no RSE, 5 mais 2. Interpõe em 5, arrazoa e contra-razoa em 2. Na apelação, interpõe em 5 e razões e contra-razões em 8. Isto é CPP. Reze, 5 mais 2. Apelação, 5 mais 8. Só não esqueça que na Lei 9.099 não tem RSE. Só tem a apelação. Bom, tem embargos declaratórios também que não estão no teu edital. Mas tem apelação. E a apelação você precisa saber, porque a 9.099 está no teu edital. Lá o prazo é 10 dias. E não tem prazo para interpor mais razões. É 10 para tudo. Olha só. Eu vou abrir a 9.099. Aqui está ela. A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Vou lá para o 82. Que diz assim: a apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo MP, pelo réu e seu defensor, por petição escrita da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Então, meus amigos, na Lei 9.099 não tem prazo para interpor, mas prazo para razões. É 10 dias para tudo, interposição e razões. Põe ali, por favor. Então, RSE ou reze e apelação, prazo para interposição. No RSE, 5. Razões, 2. Na apelação, interposição, 5. Razões, 8. Apelação na Lei 9.099, 10. Temos que lembrar destes prazos, porque isto cai na prova. Joia? E com isso nós terminamos a nossa revisão. Vimos bastante coisa, hein? Nesta meia horinha de penal, meia horinha de processo penal. Eu espero que essas dicas sejam úteis para a prova dos senhores. Desejo realmente muita luz, muita paz, muita sorte. Vamos tranquilos, nós fizemos uma boa preparação. Sucesso a todos os senhores. Sintam-se abraçados. Eu estarei torcendo, eu estarei rezando por cada um dos senhores e das senhoras. Ok? Uma boa prova neste domingo e até uma próxima. Aquele abraço, tchau!